A atual política nacional sobre drogas é o tema dos diálogos republicanos. O evento acontece daqui a pouco, é uma promoção do Ministério Público do Estado por meio da Escola Superior e do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos. Aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior, um dos palestrantes, inclusive, do evento de logo mais. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, o que o senhor entende como fundamental e diferencial até dessa política nacional sobre drogas em relação ao que vinha sendo feito anteriormente no país? Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, já que no Brasil agora nós temos a publicação recentemente de duas normativas que modificam de maneira importante a área de drogas no país. No mês de abril nós tivemos a publicação por meio de um decreto presidencial do presidente da República, nós tivemos a publicação da nova política nacional sobre drogas. E agora, neste mês de junho, nós tivemos a publicação da nova lei de drogas. Essas duas normativas estão alinhadas nos seus vários pontos e trazem uma série de mudanças. Então, mudanças, por exemplo, na área de repressão ao narcotráfico. A repressão passa a ser mais dura contra o narcotráfico, não só no que diz respeito às penas, mas também com ações para descapitalizar o crime organizado. Não basta só prender os traficantes, mas é importante também, em especial nas organizações criminosas, você fazer uma descapitalização para o enfraquecimento desses grupos criminosos. Na parte de tratamento, por exemplo, nós tivemos mudanças importantes no que diz respeito, por exemplo, ao objetivo do tratamento. Antes, o objetivo do tratamento era centrado na redução de eventuais danos que as drogas poderiam causar para o indivíduo. Agora, abstinência, né? Exatamente. Então, por exemplo, antes, o que se buscava não era necessariamente que o indivíduo deixasse de usar a droga. Agora, não. O que a gente busca é ações com que façam com que o indivíduo deixe as drogas, que ele possa viver uma vida em sobriedade e em recuperação. Nesse contexto, nós mudamos bastante o financiamento para os serviços de cuidado ao paciente com dependência química. Nós passamos agora a aportar recursos, do jeito mais importante, em serviços que trabalham na perspectiva da abstinência, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Neste ano, nós já saímos do financiamento de 2.900 vagas para o tratamento de dependência química nessas unidades para cerca de 11.000 vagas, com o intuito de ofertar de maneira gratuita para a população o acesso a esse tratamento. Só aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos 10 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal, com mais de 250 vagas, e é o nosso intuito ampliar ainda mais para favorecer o acesso da população que precisa desse tratamento a esse serviço. O desafio é enorme. Em relação à Lei 13.840, autoriza também a internação compulsória, não é, de dependentes químicos. Como é que você viu a repercussão, né? Algumas pessoas chegaram a criticar a lei, há um debate ainda sobre esse assunto, que é muito recente, não é? Mas qual a finalidade principal, realmente? O senhor entende que isso vai fazer um efeito a curto, médio, até longo prazo na forma de tratamento? No atendimento a essas pessoas? A possibilidade, né, prevista em lei da internação involuntária, que é aquela que acontece contrariando, enfim, a posição do indivíduo em relação ao tratamento, é fundamental em alguns contextos. Então, pessoas que apresentam quadros de dependência química, quadros graves, que comprometem, por conta disso, a sua capacidade de entendimento, de discernimento sobre a sua situação, e por conta disso comprometem a sua capacidade de tomar decisões de maneira autônoma, levando o indivíduo a se colocar em risco, ou colocar outras pessoas em risco. Nessa situação é fundamental a internação. Na verdade, ela é necessária. O que acabava acontecendo antes dessas novas normativas do governo federal, o que acabava acontecendo era que o Estado simplesmente negligenciava essas pessoas, né? A partir de agora, não. O Estado chama para si a responsabilidade para intervir sobre essas pessoas que precisam de cuidado, mas por conta da sua doença grave, não consegue entender a necessidade de receber o cuidado. Então, por conta disso, é importante que o Estado, então, chama para si a responsabilidade e passa a agir de maneira mais efetiva no cuidado de pessoas que até então vinham sendo negligenciadas pelo poder público. É óbvio que existe uma preocupação para a garantia de direito dessas pessoas, de modo que
as internações involuntárias, quando realizadas, e são realizadas apenas em unidades de saúde, como hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, quando esse tipo de internação, que é extremamente importante nessas situações, em benefício do paciente. Quando esse tipo de internação acontece, para salvaguardar direitos dos pacientes, o diretor técnico do estabelecimento de saúde precisa, em até 72 horas, comunicar ao Ministério Público, que passa a acompanhar, então, essa modalidade de tratamento. Então, esse é um avanço que a gente tem e que busca, na verdade, cuidar de pessoas que estão em alta situação de vulnerabilidade, pessoas, por exemplo, que ficam, né, enfim, por exemplo, em situações de vulnerabilidade social, nas cracolândias, Brasil afora, muitas vezes largadas, deixadas de lado pelo poder público. E agora, então, o poder público passa a ter condições de agir nessas situações em benefício dessas pessoas. Os desafios são enormes, além da questão do tratamento, como o senhor falou ainda há pouco, da prevenção, não é, do acolhimento, da recuperação, há também um desafio da reinserção social. Né? Já é possível perceber uma dificuldade grande em relação a outras áreas, quando se fala em reinserção social, e aí em relação a esse público especificamente, como é que o Ministério trabalha essa situação, a Secretaria também, para que de fato a sociedade possa também ser sensibilizada a uma causa que não é de alguns, é de todos nós? Sim. Essa é uma situação extremamente importante no contexto do tratamento da pessoa com dependência química. É a possibilidade da pessoa voltar a trabalhar, voltar a cuidar de si, cuidar da sua família, ou seja, viver uma vida digna, uma vida cidadã. Diante dessa situação, nós acabamos de lançar, no governo federal, duas ações voltadas para a reinserção social. São dois planos, um chamado Progredir e o outro chamado Brasil Mais Empreendedor, focado nas pessoas que apresentam dependência química que estão acolhidas em comunidades terapêuticas. Então, só para a gente ter uma ideia, esses dois planos prevêem ações em algumas áreas da reinserção social. Então, nós temos ações de capacitação profissional, são cursos à distância, nós temos capacitação profissional presencial, que passam a ocorrer nas comunidades terapêuticas, onde essas pessoas estão acolhidas. Nós temos a criação de um banco de empregos que vai favorecer que essas pessoas possam sair das comunidades terapêuticas com a possibilidade de serem empregadas. Nós temos ações para favorecer o associativismo, que as pessoas possam trabalhar em organização, em associações. A gente tem a possibilidade agora do trabalho ajudando essas pessoas a empreender, a receber microcréditos, enfim. Então, são uma série de ações que nós já lançamos e começamos a efetivar agora, justamente com o intuito de reinserir essas pessoas novamente no mercado de trabalho, na sociedade, na sua vida familiar, para que elas possam viver uma vida plena, afastada das drogas.